Fundado em 20 de outubro de 1926, o Hospital São Roque foi referência no acolhimento dos pacientes com hanseníase, a lepra, como era conhecida a doença na época. Localizado na cidade de Deodoro, hoje Piraquara, foi construído em meio a um contexto político, social e econômico para conter o avanço da doença. O Brasil vivia, um cenário de muitas epidemias e também havia uma campanha, de modernização do país. E a questão da saúde foi uma das mais visadas, para esse trabalho de modernização. O que se põe em prática resulta na construção de um espaço físico com características arquitetônicas que favoreciam a política de isolamento e a implantação de um atendimento sanitário consonante com o avanço nas áreas de microbiologia, medicina e higiene. É neste contexto que surge o Leprosário São Roque, primeiro nome dado à instituição. A hanseníase é uma das doenças mais antigas da humanidade, Seus primeiros relatos datam de 3, 4 mil anos atrás. Acredita-se que ela tenha chegado ao Brasil por meio dos primeiros colonizadores com as embarcações e tenha se disseminado nesse período escravagista. No Paraná, a evolução para o tratamento acontece com a implantação do Leprosário São Roque, segunda colônia projetada e construída de acordo com as diretrizes especificadas pelo Decreto Federal número 16.3001, publicado em 1923. Já em 1927, foi determinado o isolamento compulsório das pessoas doentes, e ele passa a ocorrer de forma mais incisiva. A força policial era requisitada sempre que um paciente se recusava ao tratamento ou ao internamento. Essa prática era entendida como uma forma de controle da doença. Nesses anos todos, quando eu comecei a trabalhar aqui, o hospital estava passando por um processo de, como é que eu vou dizer, nós tínhamos muitos pacientes aqui que eram os pacientes asilares, que se comentava muito na época, que eram os pacientes que moravam em casas isoladas. Nós tínhamos todos a parte asilar nossa fora da área hospitalar. Então, eles estavam fazendo como é que você dizer assim, eles não queriam mais esses pacientes assim como asilares. Então, eles começaram a trabalhar para que esses pacientes, o que pudessem, voltassem para a família. Por quê? No passado, esses pacientes ficavam aqui como se fossem compulsórios, internamento compulsório. Pegava-se o paciente na cidade que eles moravam e traziam para cá. Querendo ou não querendo, ele tinha que vir para cá. No começo, eles deixavam vir de trem. E depois, para frente disso, eles começaram a trazer os pacientes das cidades. Já tinha mais recursos e tudo, e estavam deixando aqui. Um grande marco no tratamento da hanseníase foi a década de 40, com as sulfonas. Posteriormente, na década de 60, veio a rifampicina, que já contribuiu para iniciar o tratamento de caráter ambulatorial. Na década de 80, foi resolvido que isso não aconteceria mais. Eu comecei a trabalhar mais ou menos nessa época. Então era muito difícil, porque os pacientes já não conseguiam mais retornar para as famílias. Porque muitos já tinham uma vida aqui, tiveram filhos aqui. Só que os filhos não ficavam aqui, eles iam para educandários. E na década de 80 veio então a poliquimioterapia, também conhecida como PQT. Com a poliquimioterapia, a transmissão da doença é interrompida e não existe mais aquela necessidade de segregar os pacientes de forma compulsória. Hoje, a poliquimioterapia ela é oferecida gratuitamente no sistema público de saúde. O Hospital Colônia São Roque se organizou em duas áreas, a hospitalar e a colônia propriamente dita. A primeira estrutura construída foi projetada pelo engenheiro civil Jorge Messner, instalada numa área de 42 alqueires, ficando a cerca de 25 quilômetros de Curitiba, inicialmente com capacidade para 500 leitos. Com o passar do tempo, devido ao aumento de pacientes e residentes, a estrutura foi ampliada, chegando a 12 mil metros quadrados de área construída. Nos registros foram encontrados que as irmãs franciscanas de São José eram quem gerenciavam a unidade de fato.
E depois disso, os pacientes que estavam em melhores condições também cuidavam dos outros pacientes que estavam em condições de saúde mais vulneráveis. Nota-se que a unidade ela tinha um gerenciamento completo, mas quem coordenava tudo isso eram as irmãs. E as atividades exercidas por elas foram de grande relevância. Então eu cheguei dia 10 de janeiro, vim para ajudar na área das mulheres, no centro cirúrgico e na Colônia e Carvilles lá. Aquela parte que agora o CPPI está usando, né? Daí, então nós chegamos e logo, na época eu era auxiliar de enfermagem, a gente chegou assim, não tinha tempo, era já no outro dia precisava começar a atender os pacientes, né? As Irmãs Franciscanas de São José, elas chegaram na colônia em 1926 e elas chegaram em outubro de 1926 e foram elas que prepararam o ambiente para recepcionar os pacientes, né? Chegaram naquele período 8 freiras, né? Elas vieram diretamente da Alemanha para cá, ainda tinham dificuldade, né? Tinha a barreira da língua, mas elas passaram por um curso rápido, né, em Curitiba para poder se aproximar da língua portuguesa e em outubro elas chegaram aqui. E aí, qual foi o primeiro trabalho delas, né? Foi cuidar desse ambiente para recepção. Elas costuraram, organizaram, né? Deixaram o ambiente todo pronto, né? Fizeram cortinas, lençóis, enfim, toda a rouparia que fosse necessária para esse primeiro contato, foram elas que organizaram. E com a chegada dos pacientes, elas vieram justamente para cuidar da questão da enfermagem. Então elas eram o braço técnico dos médicos, né? E elas que cuidavam disso tudo. E não só isso, não só a questão da enfermagem, mas também a questão da alimentação era a responsabilidade delas. Então foi assim fundamental, né, essa participação das Irmãs Franciscanas aqui por um longo período, né? Foram elas que cuidaram de tudo e à medida que o tempo foi passando, elas também foram se especializando, elas fizeram um curso de enfermagem, né? Não era mais só um trabalho leigo, né? Passa a ser um trabalho profissional mesmo, de acompanhamento desses pacientes e também, claro, não só essa questão, mas elas também davam esse apoio espiritual, né, para as pessoas aqui e elas realmente cuidavam de tudo, inclusive na chegada desses pacientes que vinham através da linha do trem, que era o único acesso para chegar até aqui, né, porque toda a região era uma região de mata, que foi justamente escolhido, né, por ser uma região distante para evitar a disseminação da doença. Então elas que recebiam, né, e alguns pacientes chegavam uma condição tão precária de saúde que elas precisavam trazer carregados e assim não raro elas se utilizavam de carrinho de mão para poder trazer esses pacientes ali da pequena estação que tínhamos aqui, né, na próxima entrada da colônia, até o hospital. Então esse era o trabalho delas, além também do trabalho de caridade que elas também faziam. Elas auxiliavam ao longo do tempo com a alimentação para as famílias que tinham um pouco mais de dificuldade de alimentar seus filhos também, né? Ou a própria família mesmo em si. Então elas cuidavam, tinham todo esse cuidado, né? Toda a necessidade que as pessoas daqui apresentavam, era um trabalho que elas cuidavam, né, davam essa atenção para que as coisas pudessem funcionar bem. E foi assim por pelo menos de 4 a 5 décadas, né, o hospital funcionou por conta da ajuda dessas freiras. Na época, daí depois aqui trabalhando, fiz o curso técnico de enfermagem. Trabalhava até das 7 ao meio-dia, daí ia para a escola em Curitiba e à noite, quando chegava, terminava daí o horário e depois eu ia estudar. Foi assim, no começo foi muito difícil, muito puxado o trabalho, né? E naquele tempo tinha bastante pacientes, não era como agora, né? Agora tem pouco. Na enfermaria das mulheres, eu cheguei a ter 78 senhoras. Era aquele trecho ali da portaria para lá, até lá nos fundos, Santa Clara, depois tinha lá 2 pavilhões lá embaixo, que antigamente era usado com pacientes mais fortes, que não dependiam assim de enfermagem à noite, que eram medicadas ali pelas 8 e ficavam à noite. Tinha alguém mais forte, assim, que se precisasse, chamava o plantão cá dentro. O plantão não
passava lá para, assim, como fazia nas enfermarias, de quarto em quarto, né? E então era um tempo assim aquele tempo era bastante difícil. Mas foi bom, não foi assim. Aí no centro cirúrgico, os pacientes, da chegada dos pacientes, deixa eu ver, assim, mesmo nessa época, já não era mais tanto, porque um tempos atrás tinha até 1.200 ou mais, teve época ali de 1.200 pacientes. Daí, essa época, então, 800 e pouco por aí, né? Mas eles, quando chegavam, tinha uns que vinham assim, muito cheio de chagas, né? Chagados, sujos, rasgados, as roupas, né? Porque era ainda o tempo muito forte o estigma da doença. Então, eu ainda peguei um tempo que eles vinham de trem, saltavam aqui perto da Guarita, tinha uma estação ali, agora não tem mais. Então eles juntavam de Palmital, Ponta Grossa, Prudentópolis, interior para lá, eles juntavam tudo em Guarapuava, os pacientes, daí 1 ou 2 vezes por semana vinha o trem, um vagão só para os ancenianos, daí eles fechavam a porta por fora. Eu não sei nem quanto tempo demora daqui a Guarapuava de trem, né? Mas eles vinham trancados ali, deitados no chão, porque doentes do jeito que estavam, não aguentavam ficar sentado nas coisas. Então, aí chegava ali, isso ainda era uma época de muito preconceito, tem que dizer, né? Chegavam ali, eles abriam a porta e não iam sair. E tinha uns que saíam, nem conseguiam ficar de pé, quase rolavam aquelas pedrinhas ali e tudo, né? Daí não via ninguém. Não, às vezes tinha, se eles avisassem, mas não assim de trem era difícil de a gente ficar assim esperando, não tinha uma previsão exata, né? Então muitas vezes aconteceu, no meu tempo já era menos, mas antes aconteceu mais, de as irmãs ir lá buscar eles, se não tinha a charrete em casa, charrete, sabe o que é? Aquele carro de um cavalo só, né? Carro de mola, ou às vezes a carrocinha, tinha uma carrocinha também. Se não tivesse aquilo ali, elas iam de carrinho de mão lá, buscar eles lá para a enfermaria. Então era assim muito triste mesmo. Às vezes vinham com a roupa de corpo, né? A maioria. Essa era a época que o internamento era compulsório ainda, quando eu cheguei aqui ainda era compulsório o internamento. Às vezes, depois que os doentes saíam da casa, eles botavam fogo na casa para, se era um caso meio grave, assim, você vê até que ponto que ia a compreensão das coisas da doença, né? Botava fogo na casa, daí o paciente perdia o vínculo, depois ficava ali anos e anos. Nós temos paciente aí ainda que não tem mais, que perderam contato com o familiar, né? Tudo isso por causa e quantos que morreram, né? Desse estigma que era tão forte, né? E a ignorância, né? De ficar... as irmãs estiveram ali agora faz quase 94 anos, nenhuma pegou a doença. Então, só os cuidados, tem que ter os cuidados, mas assim, era acho que pior, assim, um bicho de 7 cabeças maior do que o coronavírus, né, o pessoal. E na época que as irmãs vieram, era uma endemia de hanseníase. Até então, ali era só hanseníase que internavam aqui, né. Aí vinham os pais com filhos, se vinha o pai e a mãe, melhorava um pouco da enfermaria, eles ganhavam uma casinha na colônia, moravam na colônia. Tinha aquelas casas lá e eram adaptadas para as famílias. Tivemos casos, no meu tempo tive que uma mãe veio com 9 filhos. A mais velha tinha 16 anos, especial. Daí só as 2 menorzinhas que não tinham a doença, as outras tudo tinham. Só que vieram mais, não tinha assim necessidade de ficarem internadas, mas vieram porque não tinha quem deixar. Porque o pai tomava, não cuidava e tal, então a mãe teve que vir com os 9 filhos.
Nas primeiras décadas do leprosário, o estigma causado pela hanseníase fazia com que os pacientes precisassem ficar isolados e residissem nos arredores da área hospitalar. Os internos que não precisavam ser hospitalizados, mas que ainda requeriam atenção especial da equipe de enfermagem, viviam nas estruturas chamadas de carviles. Já com boas condições de saúde, residiam nas moradias e eram acolhidos aos pares. Em 1926, que foi o período de construção, né, que finaliza-se a construção do Hospital Colônia, a paisagem que a gente tinha, né, e que ficou isso na memória por longos anos, registrado inclusive, né, nas bibliografias das quais a gente fez pesquisa, o que a gente tinha era uma colina, né, e essa colina ficava exatamente à frente de um bosque de araucária. E à esquerda dele os pavilhões, né, os pavilhões de tratamento, e nessa colina tinham 20 casas, né, e essas casas eram casas geminadas, onde era possível a moradia para 40 famílias. Né. As famílias que residiam nessas casas eram as pessoas que tinham vida independente, né, casais com seus filhos, todos, né, portadores da hanseníase, mas que podiam viver a vida normalmente, trabalhar, estudar, então não dependiam de toda a estrutura hospitalar, mas como precisavam ficar em isolamento, moravam nessas casas, né? E as casas tinham quartos, salas, cozinha, né, os sanitários, enfim, uma residência como outra qualquer, e as pessoas viviam, né, nessas casas e também trabalhavam na colônia. Né? Então, próximo da estrutura, né, do Hospital Colônia, passava o Rio Piraquara. Aliás, passa o Rio Piraquara, né, porque ele não deixou de existir. E era essa água que abastecia toda a colônia. Né? E para isso eles tiveram que construir também uma casa de máquinas, né, com máquinas a vapor, que pudesse fazer com que essa água tivesse condição de subir. Construíram também uma caixa d'água, né, numa altura suficiente para que a água pudesse ser canalizada. E também tínhamos aqui uma estrutura para gerar eletricidade, né? Uma casa telefônica também. Então, assim como a casa telefônica, essa estrutura de produção de eletricidade, a estrutura de abastecimento de água, ficavam num perímetro distante da região hospitalar. Né? Era um pouquinho mais distante, mas a gente tinha essa paisagem, né, além dessas estruturas, também a colônia contava ainda com um necrotério, com um cemitério, com uma lavanderia a vapor, também com um espaço para incineração dos lixos, né, principalmente o lixo que pudesse gerar algum tipo de contaminação. Né? Então era essa estrutura que tínhamos em 1926. Mais tarde isso vai sendo ampliado à medida que vai crescendo, né, o número de pessoas em tratamento. A Colônia São Roque era uma pequena cidade e surge para oferecer qualidade de vida aos residentes que fazem o tratamento no hospital, simulando a vida que acontecia lá fora. O primeiro censo realizado aqui no Hospital Colônia foi em 1938. E nesse censo ele nos diz que naquele período tínhamos 971 pacientes, né, pessoas em tratamento aqui e também trabalhadores, né. Desses 678 eram homens, 293 eram mulheres e desse total 55 eram pessoas com menores de 15 anos, né. Então isso faz a gente pensar que tinha um número também expressivo já nessa década de 30 de crianças em tratamento, né, crianças e adolescentes. E essas pessoas, né, esses pacientes, eles eram também funcionários, exerciam diversas funções, né, como auxiliar de enfermagem, como carpinteiros, jardineiros, sapateiros, barbeiros, né? E aí vai, porque a cidade funcionava, né? A colônia, aliás, funcionava como uma cidade e toda a mão de obra neste período, né? A gente está falando aqui da década de 20, né? Final da década de 20 até a década de 60, mais ou menos, tudo era feito, né, produzido pelos pacientes, né? Então não tinha trabalhadores externos. Além do corpo médico, eram os próprios pacientes que cuidavam de tudo, junto com as irmãs, né, franciscanas que também prestavam esse auxílio. Na colônia, nem tudo era tratamento e trabalho.
Os momentos de lazer eram muito aguardados pelos pacientes. Atividades físicas, artísticas, intelectuais, práticas manuais e sociais permeavam as horas livres tanto dos funcionários quanto dos residentes. A estrutura reproduzia uma cidade, com capela, cemitério, escola, prefeitura, praças, estádio de futebol e muito mais. Ao longo da existência da colônia São Roque, frades e freiras da ordem franciscana estiveram à frente da condução religiosa das pessoas que lá residiam. O primeiro frade a chegar foi o Frei Nicodemos Grundhoff. No ano de 1978, chegou Frei Rui Guido da Piné, o qual dedicou 40 anos do seu sacerdócio como capelão na Capela do São Roque, sendo o último sacerdote do período de existência da colônia. Atualmente, o hospital vive uma reestruturação, chamado de Hospital de Dermatologia Sanitária do Paraná, oferta diferentes serviços. A partir de 2020, então, o hospital passa por um processo de reestruturação. Se inicia uma discussão, né, um estudo para que se viabilize o hospital. Por quê? Como já foi dito, né, a hanseníase, com o advento de novas tecnologias, né, hoje e tratamentos, hoje a hanseníase é atendida na unidade básica nos municípios, né? Portanto, ao longo do tempo foi diminuindo o número de internamentos. Isso significa que o hospital estava com uma baixa procura de pacientes para internar. Então era necessário se pensar e otimizar toda a estrutura, né, dessa unidade, que são mais de 13 mil metros quadrados, né, construídos, para ofertar serviço para a população. Nesse sentido, então, se iniciou um estudo pensando na necessidade da população na atenção especializada, que é justamente na consulta especializada, no exame, que é a grande demanda hoje dos municípios, né? Tanto da metropolitana quanto do estado do Paraná. Sendo assim, então se decidiu em 2020 implantar o ambulatório de dermatologia, respeitando a vocação do hospital, desde que ele foi iniciado, que é a dermatologia e a hanseníase. Então se implanta esse ambulatório que funciona, né? Hoje nós atendemos mais de 200 pessoas por dia, de toda a região. Esse paciente vem para cá, ele é atendido pelo dermatologista, nós temos um ambulatório de feridas, né? Então isso representa a primeira etapa do projeto que se pensa para essa unidade. Na sequência, isso já está sendo estruturado, todos os projetos, né, de reforma, de adequação, para a implantação então de um grande centro de especialidades, né? Levando sempre em conta e preservando toda a história, né, o respeito a tudo que se passou aqui, desde a parte da arquitetura, das especialidades, mas agregando serviços, né? Então, o hospital então passa a atender então mais de 20 especialidades. Ao final, né, de todo esse projeto então de serviços, estima-se que nós vamos atender em torno de 15 mil consultas mês. A proposta também é de que o paciente, ao ingressar no nosso serviço, que o problema dele seja resolvido. Significa o quê? Que o paciente ingressa no serviço, vem para a consulta, se precisar um exame, que se tem o exame aqui, então nós teremos tomografia, todos os exames complementares, né, raio-x, endoscopia, enfim, para que quando o paciente ingresse, se precisar o exame, ele faça o exame, se ele precisar um procedimento que seja feito aqui também. Então, esse projeto que nós tratamos de segunda etapa, ele contempla então esse grande ambulatório de especialidades. Alinhado então ao projeto assistencial, né, nós temos também agregado a isso, transformar essa unidade numa unidade escola, com parceria com instituições de ensino. Isso já está em andamento, tanto que a gente tem aqui projetos, né, nessa área, e também a residência. É um dos projetos que estão em andamento para a implantação da residência médica. Significa então
que por uma decisão da gestão estadual é otimizar essa estrutura, né? O Hospital São Roque, numa região bem localizada, de fácil acesso, para ampliar a oferta então de serviços, né, e atendimentos para a população do Paraná. O Hospital São Roque faz parte da história de Piraquara e de muitos piraquarenses. Hoje ele se chama Hospital de Dermatologia Sanitária do Paraná e continua a escrever novas histórias. Visite o Museu São Roque e saiba mais!